Oi, pessoal! Mais um videozinho pra vocês. E hoje eu vim com a proposta de mostrar pra vocês, de ensinar pra vocês, né? Mostrar e ensinar pra vocês. Não é essa vela. Linda, né? Como ficou. Mas de como a gente conseguir texturas, que no momento, de repente, a gente não tem, que no caso dessa aqui eu não tinha. Eu tenho vários, lá na tela, tá até lá na lojinha, vários marcadores de textura, mas especialmente dessa eu não tinha. E eu fiquei quebrando a cabeça para mim fazer uma vela que tivesse a textura assim de escama, mais realística do que a gente fazer boquinha, com marcador de boquinha, em vez de fazer boquinha. Então eu queria uma coisa mais real. Então, sem querer, eu já estava preparando para fazer na minha máquina laser um marcador de escama. E sem querer, eu achei algumas coisas que eu poderia estar usando. E eu falei, nossa, nunca tinha pensado nisso. E agora eu vou mostrar para vocês. Claro que pode ter outros vídeos que já tenham a mesma coisa. Mas como eu, no momento, não tenho muito tempo de ficar no YouTube caçando vídeo, sabe? De como fazer e tal. Porque é uma coisa, né, que a gente acha que é simples e já faz de olho fechado. Então não vai caçar nada. Simplesmente põe a mente aí, eu vou fazer uma vela, vou fazer assim assado, tema mar, é a coisa mais fácil do mundo. Mas aí me deparei com o probleminha do coisa. E eu fuçando minhas coisas aqui, o material que tá lá numa caixa que é pra poder colocar na lojinha, que ainda não foi, e eu achei isso aqui. Então vamos lá. Então primeiro a gente vai começar usando, eu utilizei a massa Eva para estar fazendo vela. Eu gosto bastante de estar utilizando ela, porque ela já vem tingida de branco, tá? Ela é levinha, tá? Então não é uma coisa que a gente precisa estar modelando. Olha, a gente tá modelando muito. Então essa massa serve bem para isso, tá? Ela cumpre o papel muito bem, como serve para várias outras coisas. Aí eu falei, vou lá mostrar pro pessoal como a gente pode estar fazendo, tanto com a massa Eva. Olha que gostosinha. Nossa, ela é uma delícia. Essa massa é sensacional. E os marcadores de textura, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar um pedaço aqui que dê pra gente trabalhar. Tá? Então, como eu falei, ela vem no pacotinho, ela é bem levinha, tá? Então, ela vem um pacote de 280 gramas, é da Nicron, maravilhosa, perfeita. Ela você pode misturar ela com as outras, não tem problema nenhum. E ela é levinha, por isso o pacote parece que vem mais, porque as outras vêm um pouco mais. Porque ela não pesa, então no peso ela é mais leve, mas na quantidade de tamanho de massa é a mesma coisa da tradicional, tá? Tipo, se você pegar o bloco dela e o bloco da outra, a quantidade é a mesma. Só que ela é leve, por isso que ela tem a quantidade menor, ok? Então, vamos lá. Peguei a massa Eva. Eu não vou tingir ela, porque eu também quero mostrar pra vocês que a gente pode não tingir e tá colorindo ela com os nossos pigmentos. Que no caso que eu uso aqui, eu tenho lá na lojinha, ó, pigmento perolado, tá? Que foi o jeito que eu fiz essa aqui, ó. Eu passei o pigmento verde e o lilás com um pouquinho de rosa. Vou mostrar pra vocês. Mas primeiro a gente precisa tá fazendo a parte legal. Então, ela é bem molinha, não precisa muito sofrer, amassando, nem nada, porque ela é bem molinha. E ela fica lisinha também, ó. Eu peguei essa madeirinha porque eu quero fazer a espessura da minha vela. E se eu abrir a massa a olho nu, com certeza, fica um lado mais baixo, um lado mais, sabe, que é na hora de você fazer, você sempre acaba apertando mais num canto e menos no outro. Aí a gente abre um pouquinho,
coloca a madeirinha. Só que antes de estar abrindo mais, você já vem com a sua textura. Então, aqui no caso, primeiro eu vou mostrar pra vocês o que eu achei pra mim, no caso aqui, tá marcando a minha textura de sereia. Eu tenho aqui, que eu vou colocar na lojinha, umas folhas de feltro. É feltro, porque é peludinho, ó. Tipo aqueles negócios de sofá, só que bem vagabundinho. De sereia. Que eu comprei vários modelos pra mim tá colocando lá na lojinha. Pra vender pra, sei lá, pra quem quiser fazer laço, pra quem quiser fazer tira pra forrar a caixinha, pra N coisas. Aí eu comprei comprei esse modelo. Olha que coisa linda esse modelo. Assim, né? Textura de tricô. E tem uns outros modelos lá, mas eu não trouxe aqui pra mostrar, porque o intuito aqui é marcação, né? Então lá os outros modelos pra mim não serviria pra fazer marcação na massa. Então eu tenho esse. Isso aqui é um pedaço de tela que eu achei jogado aí, por aí. E peguei também porque eu falei, nossa, isso vai dar uma textura legal, sabe? Pra fazer tipo casquinha de sorvete. Ó, você pode usar nesse maiorzinho ou menorzinho, tá? Então, eu saio juntando tudo, gente. Ah, esse aqui também, ó. Ai, perdão. Esse aqui também serve como textura de tricô, de crochê, sei lá. Isso aqui vende aqui na lojinha de $1, mais exatamente R$1,25, né, gente? Porque aumentou. De colocar o joelho pra você fazer, cavucar a terra, tudo. Então, fica lá naquela parte onde fica as coisas de mexer no jardim. E é um EVA e tal. E eu achei também que essa textura ia ficar legal pra qualquer coisa que eu fosse fazer no biscuit. Então, eu tenho uma placa dessa aqui guardada pra essa utilidade. Aí, eu deixo guardada. Aí, chegou a hora de eu mostrar pra vocês, que eu falei, não tenho, eu vou ter que dividir. Então, eu queria a textura de sereia. Então, eu coloquei a minha massa, o meu pauzinho e abri já direto, porque eu já tinha dado aquela abridinha, né? Abri direto nessa textura. Ó. Tá vendo? Na textura que eu preciso pra minha vela, que eu sempre uso. Separo, puxo e vou lá. Ó, dá pra ver bem, né? E mesmo depois de seca, é a mesma textura que eu usei aqui, ó. Ela não saiu. Ficou bem marcadinha, tá? Então, é essa primeira textura de sereia. Então, vou fazer aqui o número 1. Tenho lá na lojinha esses cortadores de números pra quem precisar aí pra fazer vela. Ó, só de colocar aqui em cima, também ficou do lado ao contrário, não tem problema. Ah, então, sabe que é uma coisa que eu fiz errado aqui? E vocês procurem prestar atenção. O lado que você vai utilizar é branco, tá ruim, né? Pra focar. Vou tirar esse brilho daqui. Foca. O lado da escama, ó, eu pus pra cima e eu percebi que a escama é pra baixo. Então, eu vou virar aqui, tá vendo, pra baixo? Eu vou cortar aqui nesse pedaço aqui pra baixo. Então, esse aqui não serve. Ó. Tá, ó, espessura pra baixo. Aí, vamos na outra textura, olha essa. Coisa linda. Aí, você deixa secar em cima de um paninho, em cima de uma espuma, um papelão, tá? Pra poder tá secando.
Então eu quero agora outra. Deixa eu dar uma esticadinha aqui leve. Só para alisar a parte de baixo. Anda um pouquinho. Tá, não preciso me preocupar muito com as beiradas, porque é só o meio que eu vou usar mesmo. Olha essa textura. Ficou legal. Não ficou? E o lado dos dois lados é a mesma coisa. Aí a gente vem e corta retinho, porque ela é de pé, então você tem que se preocupar que a textura tem que ficar retinha. Tá? Olha que fofura. Eita, dei uma estragada ali. Tá? E muito cuidado, porque ela é bem sensível, tá? Ó, ficou com textura, uma gracinha. Vou pôr aqui. Que é bom que já marca do lado de lá. Aí eu tava aqui pensando, vamos ver do outro lado, pra ver como fica. Se o outro lado também tem a textura, tá vendo? Se fica melhor, vou ver. Só vou colocar a massa aqui. Só pra testar mesmo. Tudo é teste. Isso aqui eu não tinha feito. Que também dá, mas não ficou bonzinho não. Ficou bom mesmo, foi ó, do lado do desenho. Então vou deixar isso aqui. Então do lado contrário fica bom não. Então põe pra cá. Deixa eu ver a outra textura. Uma esticadinha e coloca aqui, põe a madeirinha. Passa até chegar no palitinho. Ó, que bonita. Gostei também. Aqui ficou feio, porque eu acho que a massa andou. Mas aqui no meio, ó, que bonito que ficou. Também é super útil. Não vou usar agora, porque essas duas tá bom. E vamos ver essa outra aqui. Assim. Não, acho que assim. Eita, apertei muito, tá vendo a falta do pauzinho que faz? Você acaba apertando muito. Mas olha que bonita. Não parece casquinha de sorvete? Vamos supor, se eu fizesse assim, né? Como se fosse casquinha de sorvete, ó. Porque a casquinha de sorvete tinha que ter mais, né? Pra fazer o cone mais fino. Como eu não tenho aqui. Ótimo, perfeita. E eu tenho isso aí, essas... pra mostrar pra vocês. Então, as texturas passou, agora vamos na parte do pozinho. E é um outro pulo do gato perfeito também. Por quê? Não sei se vocês repararam aí, por aí, que algumas velas têm duas cores, que nem essa aqui que eu fiz, ó. Duas cores. Normalmente, algumas pessoas dividem o número no meio, sabe? Então, tem, tipo assim, se fosse a massa tingida. Pega aqui, vem aqui, divide, faz um número com a verde e parte no meio. Faz outro número com lilás e parte no meio. Depois tira as partes e junta. Aí fica aquela emenda, quando o biscuit seca ele dá uma aberturinha, você tem que estar sempre ali cuidando para que você deixe bem coladinho, bem fechadinho, para não ocasionar nenhuma
risquinha ou se preocupar em pôr uma fitinha, qualquer coisa. Fazendo assim, a gente não tem esse problema, é muito mais rápido. Pronto, ó. Pega o verdinho na metade da vela, com a vela molhada. Molhada assim, que a gente já abriu tudo, colocou a textura. Em vez de deixar secar, primeiro vem fazendo o pigmento. E a gente pode fazer de todos os lados. Tá? Porque o pigmento pega, porque ela tá molhada, super bem. Pega forte, porque ela tá molhada. Porque quando ela tá seca, ele pega também, só que suavemente. Por causa que ele já tá um pouco seco. Então, ele vai dar só o brilho. Mas não vai tingir tanto, ó. Olha que coisa linda, gente. Essa do verde. Aqui embaixo eu não preciso me preocupar, porque vai colar em cima da base, do que for. Aí eu venho aqui com o roxinho. Tá? Com outro pincelzinho. E vou fazer aqui. Colocando. E entrando aqui no verde e esfumaçando, ó, pra poder um entrar no outro. Tá? E pincel bem macinho, gente. Bem macinho pra não amassar. Ó. Então, o pigmento, ele pega super bem no molhado, mas vocês tendo em mente que vai pegar muito porque tá molhado. Então, se você precisa tingir alguma coisa, assim que nem no caso aqui, vai ficar super forte, brilhante, vai ficar perfeito. Eu acho até melhor do que porque fica umas nuances dele mais forte num cantinho, menos forte no outro, tá? Passa dos lados, entra um pouquinho no verde pra não ficar uma risca. Tá? Faz dos lados. Atrás não precisa. Mas faz dos lados tudo direitinho. Ó, que coisa, que lindeza. Tá? Dá pra ver a marcação, tudo. O roxo não tá aparecendo tão bem, mas tá brilhoso assim também. Aí eu usei um pouquinho do rosa também, junto com o roxo. Porque o lilás, rosa, tá tudo ali. Tipo marmênio, que nem aquele translúcido ali. Tá vendo como brilha mais? Porque é mais clarinho. Então, eu fiz assim. E o roxo não foge. Tá? Então, não economiza. Taca pozinho. Entra um pouquinho aqui no verde. Olha que coisa linda. Tá, ó. Fica mais ou menos translúcido, que nem aqui, ó. Tá vendo? Como ficou bem parecido. Aí você deixa secar. Ó, o brilho igualzinho, ó. Ó. Lindo, adoro. Tá, então eu vou deixar secar. Aqui numa folha de sulfite, num papelão, num pano, onde vocês acharem melhor. Deixando respirar embaixo. Vocês podem estar colocando onde vocês acharem melhor. Ó, eu tenho uma vela aqui, já tá sequinha, ó. Que eu deixo pronta lá pra quando eu precisar, dependendo do tema, né? Aí eu utilizo. Ó, se eu pegar o mesmo pozinho que ali fica bem forte aqui, ele vai aparecer também, ó. Só que mais como brilho. Se não tiver um fundo, vai ficar branco perolado. Tá, ó.
Tá vendo? Ele dá o brilho, mas não tinge, porque ela tá seca, sabe? Não tem a umidade da vela. Então, ela vai te dar a cintilância que você precisa, sabe? O brilho, porque nesse, no caso, é cintilante. Ó, dá pra ver a diferença. Dessa parte aqui que eu fiz pra cá e pra cá eu não fiz. Deixa eu limpar aqui, só pra não ter nenhum brilho pra vocês verem. Tá vendo? Agora focou, dá pra ver, né, ó. Aqui tudo opaco e aqui brilhoso. Então, dá pra ver a diferença do... Deixa eu pôr aqui não, esse aqui já tá seco. Tá vendo? Tá seco aqui já. Então, o pozinho super funciona se você quer brilho nele seco. Mas pra tingir mesmo tem que estar molhada a peça. Tá bom? Pra pegar legal, pra fazer essa técnica tem que estar molhada. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu já passei, eu deixo secar assim, não vai sair mais, vai ficar sempre assim, super brilhosa. Se você for fazer preto e vermelho, pra que tingir com bastante tinta e tal? Faz desse jeito que vai ficar lindo e perfeito. E eu espero que ajude vocês. Tem pozinho lá na lojinha, tem os cortadores na lojinha, tem até pincel na lojinha lá que dá pra gente usar super bem. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Façam velas lindas e maravilhosas como essa, tá? Ó, aqui eu usei coisinhas que eu procuro também, vaso, as coisas que tem de plástico assim, pra a gente poder tá ornamentando tanto vela quanto qualquer outro topo que precise de coisinhas assim, de mentira. Porque a gente pode fazer de biscuit? Pode, mas quebra, né? A gente tem massa que hoje tem flexibilidade, que é a massa flex da Nicron, mas tem gente que não tem, aí acaba fazendo com a tradicional, quebra. Qualquer batidinha nessas coisas fininhas quebra. Então, se você puder achar, sabe, essas coisinhas que colocam em aquário, baratinho, compra. Deixa ali guardado, uma hora você vai usar, tá? Aqui são pedrinhas que eu fiz com a mesma massa Eva, ó, depois de seca, como ela fica fofa, ó. Mas não desmancha, ela volta, tá? Ela volta porque ela é fofa, mas já tá seco, tá? Essa é a nossa massa Eva, tipo EVA, sabe? Então, depois de seca, ela fica fofinha, se essa vela cair, ela não vai quebrar, que nem a outra que fica meio porcelana, ela quebra. Essa aqui não vai quebrar, porque ela tem essa flexibilidade aqui da massa Eva. Tá, gente? Era isso que eu queria estar mostrando pra vocês. Espero que vocês utilizem aí as dicas que eu passei. Aproveite. Quanto menos trabalho e mais lindo ficar, é a melhor coisa no biscuit. Se destaquem aí, estudem, né? Caçem coisas. Olha com os olhos da fé que vocês vão acabar vendo o que vocês precisam e utilizando no trabalho de vocês para um custo menor ou algo assim. Tá bom?